Boa tarde, boa tarde. Boa noite, gente. A paz do Senhor, tudo bem? Estamos... Ih, mãe. Vamos dar início a esta live, que será a ministração da palavra. Tô aqui chamando a minha mãe para nós estarmos juntos orando. Vem, mãe. Fica aqui aparecendo Não quer aparecer? Ela não quer aparecer, mas nós estaremos agora entrando nesse início, né? Orando, pedindo para que Deus possa falar fortemente nos vossos corações, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então estaremos nesse momento orando e já entrando na palavra. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Sim, Pai, Deus, Senhor Pai Jesus amado, querido, Deus amado, diante da tua presença, meu Senhor Jesus, ó Pai, Senhor Jesus querido. Nós estamos, Senhor Jesus Cristo, entrando, Pai amado, com esta live, Senhor, para que o Senhor venha falar, Pai, fortemente no coração das pessoas, porque a palavra, Pai, ela não é minha, mas ela é sua. Aonde tiver um ou dois ou três, o Senhor fala a sua palavra, Pai, que o Senhor se faz presente. Espírito Santo, venha alcançar vidas nessa noite. Que o Senhor, Pai, venha falar, Senhor, fortemente, Pai, nessas pessoas, Pai. Para Que o Senhor venha testificar, Senhor, no coração delas. Senhor Jesus, Em ó Pai, a nome tua palavra do Senhor venha fazer Jesus. efeito em Sim, cada ó Deus, coração, ó amado, Pai, nesta Pai noite, querido, Senhor Jesus que querido, nesta ó Pai, noite, Senhor Jesus Pai, querido, Tu faz usa, meu Senhor, a presente, tua Pai, filha, nesse Pai, lugar. Senhor E Jesus nós te querido, pedimos, Papai Senhor, querido, para que o Pai Senhor amado, venha falar, Senhor, venha tocar em abençoe, meu cada Deus, as vidas vida. do outro lado, Em nome Papai do querido, Senhor Pai amado, Jesus, Senhor, Pai. possa tocar, através da tua palavra, o teu Espírito Sim, Santo, sim. Pai, possa alcançar e possa falar profundamente em cada coração, ó Pai, Sim, ó em Deus. nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Sim, Senhor Deus, Deus, em Pai nome amado, do Pai Senhor querido. Jesus, ó Deus. Amém. Senhor. Você que está com a sua Bíblia aberta, abra lá em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1. Depois eu estarei lendo o verso de número 11. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe. Agora estarei lendo o verso de número 11, que diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés, ele nasceu no Egito, filho de Arão, sua mãe Joquebede, seu irmão Arão e sua irmã Miriam. Eles pertenciam à tribo de Levi. Moisés nasceu numa época a qual o rei Faraó havia decretado uma lei para que todos os meninos, filhos dos hebreus, fossem executados. Porque o rei Faraó era um homem muito invejoso. Um dia ele olhou para a população do povo hebreu e viu que o povo era maior do que o dele. Então ele se invejou. E a inveja foi tão grande, tão tamanha e cruel, que ele pediu para que fosse executado todos os meninos, filhos dos hebreus. E justamente nesta época, Joquebede está grávida. E aí o menino nasce. Eu acredito que quando Joquebede estava grávida, ela desejou para que fosse uma menina, para que não viesse ser morta. Mas Deus já tinha um plano. E quando ela dá luz, ela vê que é um menino. E ela escondeu essa criança durante 3 meses. Não conseguindo mais escondê-lo, ela o fez um cesto de betume e colocou esse menino dentro. Mas em tudo ela confiou no Senhor. Ela sabia que Deus estava presente ali naquele momento com ela. Ela sabia que Moisés, aquele menino, ele não seria executado. Ela tinha certeza, ou imagina a convicção. Ela sabia que Deus estaria cuidando. Então ela faz aquele cesto, coloca o menino dentro e coloca a margem do rio Nilo. E aí aquele cesto vai sobre as águas. E Miriam vai acompanhando aquele cesto para saber aonde iria chegar. E chega justamente à borda do rio Nilo, a qual a princesa, mas as donzelas costumavam
tomar banho naquele rio que ficava próximo ali do palácio. E agora ela simplesmente vê e chama a sua criada. Pega aquele cesto para mim, por favor, eu gostaria de ver. Quando ela abre, ela logo viu que era um menino e sabia que esse menino era um dos filhos do hebreu. E quando ela tira aquele menino das águas, ela coloca o nome dele de Moisés, que significa porque das águas tu me tirastes. Agora ela tem um menino que é filho dos hebreus e está agora para ser criado ali dentro do palácio. Ela pega aquele menino como filho dela, só que ao mesmo tempo ela falou: eu preciso de alguém para que possa amamentá-lo, para que possa criá-lo. Eu não tenho essa condição agora no momento, eu preciso de uma ama para essa criança. Miriam, que estava naquele momento ali, ela simplesmente fala: eu sei quem é que pode ajudá-la. E ela chama a própria mãe do menino. E ela então leva aquela criança, mas tinha um requisito. Ela podia ficar, mas um determinado tempo ela tinha que retornar aquela criança para o palácio. E nesse momento, então, agora, aquela criança está sendo cuidada por Joquebede. Mas depois de um tempo voltou para o palácio. E agora a história vai nos dizer que ele está sendo educado dentro do palácio. Então ali ele passa a ter todas as instruções ali dentro. E mediante isso, a narrativa vai nos contar que Moisés agora já está grande, já é um homem. Ele está saindo do palácio e ele encontra um egípcio ferindo um hebreu. E ele sabe que ele pertence ao povo hebreu. E agora, o que ele faz? Ele simplesmente matou aquele egípcio por estar fazendo uma atrocidade contra aquele hebreu. E agora o rei Faraó, então, simplesmente decreta que ele deve ser morto. Moisés imediatamente fugiu do país. Ele fugiu. Ele foi para o deserto. Chegando ali do deserto, ele encontra um homem com o nome de Jetro, sacerdote, a qual ele tinha 2 filhas. E com uma ele se casou, uma se chama Zípora. E ele teve um filho chamado Gerson. E agora a história vai nos contar que ele está dentro do deserto. E agora dentro daquele deserto, de príncipe, ele passa a ser pastor de ovelhas. A narrativa vai nos contar que ele agora apacenta ovelhas que pertencem ao seu sogro. E que eu quero dizer para você que no deserto é o tempo de preparação. O deserto é o tempo de você buscar aprendizado. Deus usou a circunstância na vida de Moisés para levar ele para o deserto, para poder amadurecer e dar a ele experiência do que ele ia passar depois dele ter saído ali do Egito. A palavra vai nos dizer que Moisés, simplesmente conduzindo aquelas ovelhas, Deus usou ele como líder das ovelhas para liderar um povo. O deserto não é seu fim. Às vezes você acha que você está no fim do túnel, não tem mais saída. Saiba que o deserto é o tempo de você buscar a maturidade. É o tempo de você buscar aprendizado. É o tempo de você se colocar na presença de Deus e falar: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? É um tempo de preparação. Deserto não é o tempo de você fraquejar e muito menos deixar a desmotivação embora da sua vida ou deixar o desânimo entrar. O deserto é tempo de você buscar e saber quem é Deus na sua vida. É no deserto que você vai saber quem Ele é e não do que Ele faz, porque o que Ele faz muitas das vezes fica claro nos nossos olhos, mas no deserto Deus vai mostrar real grandeza, quem Ele é dentro da nossa vida. É muito fácil olhar na vida de outras pessoas e falar que Deus faz, mas na nossa Ele não faz. Você está vivendo o deserto e o deserto é tempo de gerar testemunho. Deus está te capacitando. Ele está com você neste
barco. E não quer dizer que é o seu fim. É simplesmente o recomeço para uma nova história. Deus usou o deserto para poder alavancar a vida de Moisés para uma nova jornada. Deus usou o deserto para poder fazer o chamado dele, enriquecer dentro do coração dele, saber quem era Deus. Foi no deserto. Deserto é tempo de amadurecer. E no deserto, muitas coisas também. Quando você entrar no deserto, saiba, você vai perder amigos. Deserto tem percas. Mas saiba que esses amigos faz parte de saírem da sua vida, porque novas pessoas vão entrar pro propósito que Deus tem para sua vida. Então não fique triste quando pessoas irem embora da sua vida. Não fique triste. Saiba que tudo isso tem um propósito. E o propósito é para que você seja sozinho. Porque novas pessoas estão vindo para a sua vida. Mas para alavancar e para direcionar você para o seu propósito. No deserto, Deus vai mostrar quem verdadeiramente são as pessoas que vai estar com você. É no deserto que você vai crescer. É no deserto que você vai amadurecer. É no deserto que Deus vai provar que Ele é contigo. Lembra de Isaías, capítulo 43, verso de número 13, vai dizer: ainda antes que houvesse o dia eu sou, e que ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, ninguém impedirá. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir de você viver uma nova história. A única pessoa que pode impedir de você viver uma nova história, um novo recomeço, é você, porque a desistência é o único caminho para a derrota. Mas saiba que você tem um Deus que passa contigo. Saiba que você tem um Deus que anda com você neste vale. Sabe que você tem um Deus que nunca vai te desamparar. Lembra quando Moisés estava naquele cesto? Deus estava com ele. Quando ele colocou sobre as águas, nada de mal aconteceu e muito menos se afogou. Deus estava com ele. E o que Deus está falando para você? Que Ele é contigo. Ele não te abandona. Ele não te esqueceu. Ele nunca esqueceu de você. Ele não esqueceu de Moisés. Lembra de Davi quando estava sendo perseguido pelo rei Saul e por todo aquele exército? Deus estava com Davi. E Davi simplesmente no Salmos 27, ele fala: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? No deserto não é o tempo que Deus utiliza para te preparar, para alavancar você para o teu propósito. Todos nós nascemos com um chamado. E todos nós temos capacidade de desenvolver. Deus não esqueceu de você. Mas muitas das vezes, para nós vivermos o chamado que Deus tem sobre a nossa vida, precisamos passar pelo deserto. Precisamos crescer. O deserto é um momento de crescimento espiritual, crescimento pessoal e crescimento ministerial. É no deserto que você vai aprender que sem Deus você não é ninguém. Mas só que tem uma coisa: Deus nunca vai te abandonar nesse deserto. Muito pelo contrário, Ele vai usar a sua vida para poder abençoar outras vidas. É no deserto que você vai saber que Deus é contigo e Ele nunca irá te abandonar. Deus nunca abandonou nenhum sequer quando estava. Lembra de José quando estava preso, ali sendo massacrado, sofrendo? Deus estava com ele. Deus usa o deserto, Deus usa a circunstância nas nossas vidas para saber que Ele é conosco. Ele não desistiu de nós. Muitas das vezes somos nós que desistimos dele. Porque muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso modo, do nosso jeito. Só que Deus está nos moldando nesse contexto. Ele usa essa situação para nos motivar, nos levantar e saber que Ele é conosco. É no deserto que nós vamos saber quem Ele é. É no deserto. Não tem outro meio além dele. Não tem outro jeito além do jeito dele. E é neste contexto que Ele veio com transformação, cura interior. Ele quer restaurar sua identidade. Muitas das vezes você já foi uma pessoa sofrida, já sofreu com palavras, torturas psicológicas, e você se sente tão preso no meio disso tudo e não consegue nem sair, não consegue fazer o que tem que ser feito, não consegue se dispor do chamado de Deus. Então Ele te leva para o deserto. O deserto
para você ter crescimento espiritual. O maior crescimento espiritual que nós podemos ter é baseado na palavra de Deus. A Bíblia é o maior crescimento espiritual que nós podemos ter. Ela tem tudo, ela é o nosso maior manual, o nosso maior tesouro. Não podemos. Deus não esqueceu de você. Ele não te abandonou. O deserto, ele vai te levar para saber quem ele é na sua vida, na sua história. Você simplesmente está escrevendo uma nova história. Você está no início do teu testemunho. E o autor da sua história é Jesus Cristo. Mas ele te dá o caminhar, o direcionamento para você poder seguir em frente. Saiba que quando você se sentir fraco, ele é tua força. Saiba que quando você se sentir que não tem mais alegria, ele é a tua alegria. Saiba que quando você sentir que nada tá indo, nada dando certo, saiba que ele não perdeu o controle da situação. Não é porque você não tá vendo algo acontecer na sua vida que ele não esteja fazendo. Parece que nada está acontecendo. Mas Deus fala, vai acontecer. Eu estou contigo. Vai acontecer. Deus não desistiu de você. Deus tem promessas. E as promessas sobre a sua vida vai se cumprir. Mas para as promessas se cumprir sobre a sua vida, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que se colocar na posição que Deus quer de você. E muitas das vezes nós não sabemos o que Deus quer de nós. Então é neste momento que Ele entra e fala, eu quero que você faça isso, eu quero que você me busque, eu quero que você ore, eu quero que você me entenda, eu quero que você compreenda a minha palavra na sua vida. E Deus quer o quê? Deus quer que nós aplicamos a palavra dele dentro de nós. Começa a aplicar, começa a viver. Porque muitas das vezes é fácil ver o testemunho dos outros, mas está no tempo de você gerar o seu testemunho. E é no deserto que nós geramos o nosso testemunho. É no deserto que nós crescemos. É no deserto que você alavanca para o amadurecimento interno. Porque muitas das vezes nós queremos as bênçãos, nós queremos tantas coisas, bênção material, bênção financeira, mas saiba que a maior bênção é a cura interior na nossa vida. É uma restauração de identidade. Precisamos ter a identidade restauradas, precisamos ter cura dentro de nós, porque quando nós fomos curados, ter uma identidade restaurada, ninguém pode te parar, ninguém pode parar você. Ter uma identidade restaurada em Cristo, por mais que muitas das vezes você já tenha sofrido na sua vida, Ele é a sua cura. E nesta noite Ele quer te curar de feridas interior. E é esse momento que Ele nos leva para o deserto para dizer para você, eu estou contigo, eu estou na sua vida, eu escrevo uma nova história. Então por que desiste de mim? Não desiste desse Deus, porque Ele nunca esqueceu de você. Ele te leva para o deserto, não é para te abandonar, Ele te leva para o deserto para você saber quem Ele é e para saber que Ele tem uma nova história na sua vida, mas para isso Ele precisa mexer. E como que Ele mexe na nossa estrutura? É levando para o deserto, é levando para o vale. E muitas das vezes você pode dizer, mas Jeff, meu vale já está durando faz tempo. Calma, calma. O vale, o deserto na vida de Moisés durou 40 anos. Calma. Deus não desistiu de você. Ele não esqueceu de você. Ele está contigo nesse barco. Parece que pode ser que nada esteja acontecendo, mas vai acontecer. Simplesmente não perca a sua fé. Não deixe o desânimo entrar na sua vida, e muito menos a desmotivação. Muito pelo contrário, se enche de Deus cada dia. Fala, Deus, Tu és a minha força, então eu sigo em frente. Deus, Tu és a minha alegria, então eu coloco a cabeça para cima. Deus, Tu és tudo que eu tenho. Porque Ele morreu naquela cruz para poder te dar uma vida eterna. Jesus não morreu só naquela cruz para levar sobre Ele nosso erro, os nossos pecados. Ele morreu para que nós pudéssemos ter uma nova história, uma nova vida e uma identidade curada e sarada em Cristo. Não desista desse Deus, porque Ele nunca desistirá de você. Às vezes passamos por problemas, tantas decepções da vida, mas saiba que todas elas têm um propósito. Ninguém quer passar por problemas, ninguém quer passar por dificuldades, ninguém quer passar por decepções. Mas o próprio Deus permite para que nós venhamos ter experiência.
Porque a nossa vida está a serviço de outras vidas. A nossa vida não está simplesmente aqui nessa terra para ser servida simplesmente para nós, fazer tudo por nós, não. Deus colocou nós nessa terra para que nós pudéssemos compartilhar da graça e do conhecimento dele, para que nós pudéssemos levar também cura para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ser curadas e saradas, e Deus quer isso de você. Deus quer isso de você, ele quer te usar. Mas às vezes o deserto na nossa vida é tão imenso. Você pode falar, Jeffrey, eu estou tão sofrendo. Saiba que Deus, ele é a cura do seu sofrimento. E ele está te vendo. Ele não te abandonou. E ele não vai te abandonar. Deus te ama. Ele é contigo. E ele tem uma nova história, né, para fazer na sua vida. Não desista desse Deus. Porque ele não desistiu de você. O homem é falho, mas ele é perfeito. Muitas das vezes o que nós passamos vem para o nosso próprio bem. Por quê? Porque um dia você vai olhar para trás e você vai falar, graças a Deus que pessoas se levantaram contra mim. Porque através delas eu cresci. O deserto é crescimento. Ele não é derrota, mas muitas pessoas desistem justamente nesse meio. Ah, tá demorando demais. Ah, não vai acontecer. Ah, Deus não vai fazer. E é justamente aí que as pessoas desistem. Mas é aí que ele entra. E muitas das vezes você não deixa nem... Quando ele vai entrar, você desiste, você recua. Ou você murmura e reclama. Deserto não é tempo de nós murmurarmos e reclamarmos. É tempo de entender o trabalhar de Deus na nossa vida. É tempo de entender o querer de Deus na nossa vida. É tempo de compreender que ele está conosco. É tempo de compreender que ele não desiste de mim. Ele não desiste de ti. E ele tem uma nova história para fazer na minha vida e na sua. É o tempo de você entender que o deserto é o lugar onde você vai crescer. E não é o momento de você se desanimar. É o momento de você erguer a sua cabeça e continuar seguindo em frente, porque Deus é contigo. Ele é a tua força, ele é a tua alegria. Todos os dias ele te dá um lindo dia para você continuar erguendo a cabeça e falar, hoje é o dia de eu fazer algo novo. Hoje é dia de eu começar diferente. Hoje é dia de eu alavancar. E alavancar em quê? Conhecimento. Busca conhecer esse Deus. Busca amadurecer. Deserto é o tempo que Deus faz, que Deus nos prepara internamente. Ele vem para nos curar internamente, para que nós venhamos crescer exteriormente. Quando nós abrimos nossa boca, nós temos palavra de vitória. Palavras que erguem outros. Porque pessoas feridas, elas ferem outros. Mas pessoas curadas e saradas, elas transformam, elas curam e faz obra, o extraordinário de Deus. O deserto não é momento de nós abaixarmos a cabeça diante da dificuldade. O deserto é tempo de nós continuarmos na palavra, baseado no que ele falou, porque nós estamos debaixo de uma palavra. Deus tem uma promessa sobre a nossa vida, e a promessa dele vai se cumprir, querendo o homem ou não, vai se cumprir, porque ele não é o filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem dito eu e não faria, ele vai fazer. Mas muitas das vezes parece que não está acontecendo, mas vai acontecer, porque ele não desistiu. Ele está no barco, ele está nessa peleja, ele está vendo tudo, ele contempla cada minuto nosso, ele contempla cada choro, ele contempla cada tristeza do nosso coração, e ele está dizendo, eu estou entrando nessa causa. Isso aí não é o seu fim. É o teu testemunho. Você está escrevendo, não é simplesmente não é só sua história que você está escrevendo, mas você está gerando um testemunho para levantar muitas outras vidas através da sua vida. Foi desistir por quê? O deserto é tempo de nós nos colocarmos diante da presença dele e falar, Jesus, entra na minha vida, entra dentro de mim, me cura de feridas interior, me cura, restaura a minha identidade. Deus quer restaurar a sua identidade, Deus quer te curar das dores do passado, Deus quer te curar de traumas do passado, Ele quer fazer uma nova história na sua vida, Ele quer te restaurar, e o deserto vem para nos crescer, ele vem para nos fortalecer, para entrar dentro de nós e você falar, Deus é Deus, só que no deserto ele mexe com a
nossa estrutura. Jesus mexe com toda a nossa estrutura no deserto. Vai arrancar todo mundo que não pertence à obra que Ele tem na sua vida e vai colocar pessoas direcionadas, pessoas certas. Não desista desse Deus, que Ele não desistiu de você. Continue. Você pode falar, Tiago, eu estou sofrendo, Deus está contemplando. O que você hoje não teve, ou até hoje nunca teve. Deus é o Deus que restaura tudo em dobro na sua vida. Deus é o Deus que multiplica. Você vai viver uma nova história. Você vai sair desse deserto. Parece que é impossível, mas aos olhos de Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E Ele é um Deus de milagres. Ele não desistiu de você. Ele continua te amando. Ele não morreu naquela cruz em vão. Ele morreu por amor a mim, por amor a você. Ele te ama. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Não desista desse Deus. O deserto é tempo de nós fortalecermos nele, embasado na palavra. Por favor, não desista desse Deus. O deserto muitas das vezes fere por causa dos olhares, porque muitas vezes as pessoas podem dizer, nossa, tá nessa peleja há tanto tempo. Parece que nada acontece, não sai disso. Mas você sabe o quanto você já cresceu interiormente em Cristo. Você sabe o quanto você já se fortaleceu em Cristo. Você sabe o quanto você já não é mais o mesmo do que você era antes. Porque o deserto faz isso conosco. O deserto moldou o caráter de Moisés. No deserto, quando Deus aparece para Moisés, no meio de uma sarça. Deus aparece para Moisés, ali cuidando daquelas ovelhas. E era impossível uma sarça. E ele olha assim de longe e vê que algo está pegando fogo. E ele chega. E logo quando ele vê, Deus fala, Moisés, Moisés. Deus chamou Moisés no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Deus então, ali começa o chamado de Moisés. E Deus fala para Moisés, Moisés, o que você tem nas mãos? E ele fala, tem um cajado. Joga o seu cajado, vira uma serpente. Aí ele pega e vira de novo um cajado, ele joga de novo, vira uma serpente. Moisés, pega sua mão, coloca sobre o seu peito. Quando ele tira, ele olha, tá lepra. Aí ele coloca de novo, fica normal. Ele tira, tá lepra. O que Deus está falando para ele? Moisés, eu sou na sua vida, Moisés. Aí Deus faz todas aquelas maravilhas para Moisés. Aí de repente, ele olha e fala, mas eu ir lá pro Egito, tirar aquele povo? Eu sou pesar de língua, eu não sei nem falar, sou gago. Moisés, ele viu uma dificuldade que Deus nunca viu na vida dele. Muitas das vezes nós colocamos impedimento no trabalhar da nossa vida, vendo dificuldade, vendo barreira, aonde Deus não vê. Somos nossos próprios olhos negativos que vê sobre nós. Jesus olha para nós e não vê perfeito. Jesus olha para nós e não vê capacitados para exercer o chamado, para exercer o que Ele tem sobre a nossa vida. Quem nos vê é incapazes, somos nós mesmos, porque Ele mesmo nos vê capacitado. Deus já nos vê lá em cima, mas quem nos vê embaixo somos nós. Então nesta noite, nós temos a mente de Cristo, e por ter a mente de Cristo, começa a falar para Deus, testificar, começa a falar para Deus, Deus, me mostre, me faça me ver da forma que o Senhor me vê, porque muitas das vezes nós colocamos barreira, porque estamos nos vendo de uma forma errada, mas a partir do momento que nós vê com os olhos que Cristo tem sobre nós, as coisas também mudam. E aí, aí Deus fala para Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. O que Deus está querendo dizer para Moisés? Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa. Eu sou o Deus de Jacó, o Deus que dá sustentabilidade para aquilo que Ele te chama. Não desista desse Deus. Não desista, durou 40 anos o deserto de Moisés, mas foi os 40 anos que ele mais se levantou, que ele se capacitou, que Deus direcionou e colocou nele e liderança.
O deserto é para nos tratamento interno. O deserto é uma forma de Deus nos colocar o posicionamento que nós deveremos ter na palavra dele, no que ele nos chamar, porque o chamado merece atitude. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós devemos ter atitude e bom ânimo para fazer. Assim como ele falou para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Tenha de bom ânimo. Muitas das vezes falta o ânimo. Mas Jesus, ele é tua alegria, ele é teu ânimo. Ele não esqueceu de você. Ele não desistiu de você. Deus nunca desistiu de Moisés. Naqueles 40 anos, Deus usou o deserto para poder direcionar Moisés para o chamado dele, para o ministério dele. Moisés foi um grande líder. E qual foi o treinamento de Moisés? O deserto. Qual foi o treinamento de Moisés? As ovelhas. Talvez essa dificuldade que você está passando hoje, talvez esse meio que para você parece que não tem um fim, é a preparação que Deus precisa para poder colocar você dentro do chamado dele. Ele está te preparando. E não é para você sair, não é para você desistir. Não é para você olhar para trás, mas sim para alavancar e continuar caminhando. Porque maior é ele na sua vida. Você não precisa de tudo, você precisa de Jesus. Muitas das vezes queremos preencher o vazio da nossa alma com coisas inúteis. Preencha, seja restaurado e tenha esse vazio da sua alma preenchido com a presença dele, porque é tudo que nós precisamos ter, é a presença de Jesus na nossa vida. Saiba que ele está te dando todos os dias uma nova chance de fazer diferente. E ele está te dando chance de você se empenhar no chamado que ele tem sobre a sua vida. O deserto que você passa hoje é o tempo da preparação para você viver o extraordinário na sua vida, na sua história. Esse deserto que você acha que é até o fim, ele é apenas o meio dele te colocar nos maiores lugares. Não desista de Deus. Não desista. Não desista. Deus é contigo. E ele tem uma obra para fazer na sua vida. E ele vai te capacitar. Parece que nada tá acontecendo, mas vai acontecer. Creia que algo novo vai acontecer na sua vida. Creia que isso não é deserto, não é para sempre. É uma fase, a fase do aprendizado, a fase do amadurecimento. É uma fase e você está num grande teste. Num grande teste. E Deus está usando este meio para te levantar, para te capacitar. Você está gerando o seu testemunho. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Não desista. Ele é contigo. Ele nunca desistiu de você. Você é um filho amado. Ele te pôs neste mundo para que você pudesse fazer algo no reino dele. E você não está neste mundo em vão. Ele tem uma história linda para fazer na sua vida. Ele é a sua direção. Ele é tudo o que você precisa. Muitas das vezes queremos preencher a nossas lacunas, nossos corações feridos com pessoas, com coisas que não vai te trazer felicidade. Vai ser algo tudo momentâneo. Mas Deus quer te trazer a maior felicidade. É você ser cheio dele. É você conhecer quem ele é na sua vida. É você saber quem ele é na essência dele. Não desista desse Deus. Não permita que a circunstância tire o foco de você estar na presença dele. Não permita. Deus te ama. E ele tem uma nova história na sua vida. E se você está neste deserto, que você acha que não é o fim, saiba que você está gerando o seu testemunho. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Não desista. Siga em frente. Jesus é contigo. A palavra que eu tinha era até aqui. E que Deus possa falar grandemente no seu coração. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Amém? Eu
Deus colocou essa palavra há algum tempo já que eu venho estudando. E eu falei, eu vou fazer uma live. E hoje eu falei, é hoje, vai acontecer hoje. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? E que Deus possa continuar abençoando, continuar direcionando. Como eu falei, o deserto, ele não é para sempre. Entenda que no deserto, Deus tem uma nova história, Deus tem crescimento, Deus tem restauração. Entenda que no deserto, o que você acha que é impossível para Deus, é possível para Ele. Entenda que no deserto, o que você às vezes tanto busca é bênçãos. Deus saiba que Deus, Ele é o suficiente na nossa vida. O deserto vai nos ensinar que quando nós começarmos a agradecer por Ele, Deus começa a te abençoar. Deus começa então a abençoar a sua vida. Quando você agradecer, Deus, eu agradeço por esse deserto. Agradeço por este vale. Porque através do deserto, Deus, eu estou conseguindo te ver. Eu sei agora quem é o Senhor na minha vida. Assim como Jó. Jó, ele sabia de Deus porque ele ouvia falar. Mas quando Deus permitiu o deserto na vida dele, as provações, ele não mais soube quem era Deus por ouvir falar, porque agora os olhos dele viu quem era Deus. O deserto vem na nossa vida para nós sabermos quem Ele é e o que Ele faz. E o que Ele faz não se baseia só em bênçãos materiais e financeiras. Se baseia na essência dele dentro da nossa vida. Sermos cheios da presença dele é o suficiente. Sermos cheios da presença dele. Saiba que quando você for cheio, você não para e você alavanca em todas as áreas da sua vida. Ser cheio da presença dele é o suficiente. Muito obrigada pela vida de cada um de vocês que vieram aqui nessa live. Amém? Muito obrigada. Laodiceia, que Deus te abençoe. Fátima, Deus abençoe. Soraya, Jenny, Fabiola, Deus abençoe a Nana. Muito obrigada pela presença de vocês. Helena, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Amém? Estamos encerrando essa live. Até mais, gente.